Fala minha linda, tudo bem contigo? Ó, hoje eu tô aqui para nós fazermos um evento sensacional para o concurso do TJ São Paulo, né? Você que vai fazer a prova agora em 2023 aí. Na verdade, você que vai gabaritar informática, né? Um assunto bem bacana hoje que eu quero trabalhar contigo aqui. Vou falar sobre a parte de suíte de escritório, eu vou falar ali sobre o Excel, tá? Um assunto importantíssimo, um assunto bem legal hoje para a gente desenrolar. Então, na verdade, a gente não vai fazer teoria, quero focar com questões, tá bom? Mas essa nossa correção de questões, ela é muito útil, muito válida para você acompanhar ali, fazer uma revisão, vamos pensar assim, né? Se você quer revisar tudo que você já estudou, tudo que você já aprendeu, bacaninha, fica comigo aqui que o evento de hoje serve para você também. Fala, professor, eu preciso identificar os pontos fracos, né? Evento serve para você também, tá? Então, se você quer revisar, se você quer treinar, quer identificar os pontos fracos, o evento sensacional para você aqui. Certo, meu gato, minha gata? Mas vamos combinar o seguinte? Eu vou partir do princípio que você já tem a teoria, que você já assistiu uma aula, que você já leu algum material sobre Excel, que você está vindo aqui para a nossa aula de hoje com uma base. Você fala assim, Rani, eu nunca nem vi na minha vida. Eu vou conseguir acompanhar o evento? Claro que vai. E vai sair daqui entendendo tudo, né? Só que você vai ter um aproveitamento bem melhor, né? Você vai conseguir consumir mais aqui se você tiver já a teoria, você já passou ali pela informação, né? Se você já está calejado, tá bom? Rani, mas eu nunca nem vi, então eu vou sair da aula. Não, pode ficar aí que a gente vai conseguir desenrolar também, tá bom? Meu gato, minha gata, o materialzinho tá disponível para você aqui na descrição, tá? Só você clicar aqui no link, fazer o download, baixa rapidinho, que a gente já começa o nosso evento, a nossa aula pro concurso do TJ São Paulo. E olha que interessante. Se você não me conhece, prazer, né? Sou o professor Rani Versus, trabalho com concurso aí. Na verdade, que eu dou aula para concurso já tem 10 anos, mas que eu estou no mundo do concurso público desde 2009, então já tenho uma boa pernada, tenho uma excelente bagagem para te passar. Os últimos concursos do TJ foram sensacionais, né? Primeiro colocada, Luana, a gente está entrando em contato, esperando o feedback, mas parece que ela não quer conversar, parece que ela sumiu da rede social, né? Faz dia que ela não posta mais nada e tal. Então só estou esperando o aval dela para já divulgar o nome ali, primeiro colocado, que já foi nossa aluna. Dos 10 primeiros, 3 alunos ali entre os primeiros colocados, né? Tivemos centenas de alunos aprovados no último concurso do TJ e o próximo, se Deus quiser, ser o seu nome aí também, né? Fechou? Então, ó, se você quiser alguma informação sobre o nosso projeto, nós temos um curso sensacional para o TJ, curso que vai fazer você gabaritar. Rani, dá para gabaritar? Dá, meu Deus do céu, acabei de falar, Luana gabaritou toda a prova, né? Vários e vários outros alunos que gabaritaram. Galera, questões VUNESP, focado em VUNESP para você, você vai dar show na hora da sua prova, tá bom? Então fica comigo que o evento já vai começar, eu te aguardo logo após a vinheta, tá bom? Eu vou chamar a vinheta, vou dar uma ajustada aqui na cor, na resolução, e a gente já volta para desenrolar com tudo. Valeu? Fica comigo aí que eu só vou chamar a vinheta. Bora! Fala, meu gato, minha gata, tudo bem contigo? Vamos resolver algumas questõezinhas focadas em Banca VUNESP, batendo as teorias de Banca VUNESP, para você que vai fazer o concurso aí. Eu quero falar contigo sobre o aplicativo Excel. Vamos bater as principais características sobre esse aplicativo aqui em várias questões. Nesse primeiro bloco, eu acredito que eu vou conseguir resolver aqui umas 10, 11, 12, 13 questõezinhas no máximo contigo, porque o meu objetivo não é resolver... Rani, você vai resolver 1000 questões? Não, eu vou resolver 100, 150, 200 questões contigo, que equivalem a mais de 1000. Então, eu vou focar em te passar um conteúdo em cima de questões também. Belezinha? Vamos lá comigo, então. O primeiro item, ele começa assim, ó. No Excel 2010, em sua configuração padrão original, independentemente da versão, se é 13, 16, 19, se é o Microsoft 365, né, o sistema online, independente aqui. As linhas são apresentadas na horizontal e definidas por números de 1 a 1.048.576. As colunas, por sua vez, são apresentadas na vertical e definidas por letras, iniciando na letra A e avançando com as letras B, C, D, E, F, G e assim substantivamente, igual diz o Chaves, né? Existe um total de 16.384 colunas. A coluna após a coluna Z
é a... Peraí. Ele está falando aí, ó, eu começo em A, B, C, D, 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 e vou até a letra Z. Depois da letra Z, eu tenho uma próxima coluna. Eu volto no A? Não necessariamente. Eu tenho uma próxima representação, que seria a alternativa de letra C, que é o nosso gabarito, letra C. Eu vou ter lá a letra Z, a coluna Z, e depois a coluna AA, AB, AC. Aí eu vou indo lá e começa BA, BB, BC, papapá, até 16.384. Aí você fala assim, ah, Rani, vai te fuder, tem que decorar isso? Olha só que palavrão que vai te ajudar, ó, te fuder. O que é o XFD? Chifo, né? XFD. Desculpa o palavrão. Mas o XFD é a última representação que nós temos. 16.384 é o XFD, é a última representação aqui. É a coluna de 16.384. Se a banca perguntar qual é a última, XFD. XFD é a última representação que nós temos. Tudo bem, então? Gabarito para essa questão, alternativa letra C. A alternativa letra B, ela é a primeira coluna, é a primeira célula da sua planilha, que pega a coluna com a linha. Eu quero chamar a sua atenção rapidinho. Como que eu faço, meu querido, minha querida, como que eu faço para referenciar células? Para referenciar células é assim, ó. Vamos imaginar que eu tenho uma planilha aqui rapidinho, ó. Coluna A, coluna B. Linha 1, linha 2. Aqui eu tenho o valor de 30. Se eu fizer isso aqui, ó, igual a 1 e dar um Enter, vai aparecer 30, concorda comigo? Pela teoria a gente já viu isso, né? Vai aparecer 30, porque eu coloquei que é igual a 1. E se eu colocar assim, ó, igual 1A e dar um Enter, o que vai aparecer? Vai aparecer o 30 também. Oxe, como que vai aparecer o 30 se eu escrevi errado? Pera aí. Se a banca falar assim, ó, o Rani selecionou, escreveu 1A e deu um Enter, o Excel corrige pra gente, certo? Se a banca fala assim, ó, está escrito lá na célula, aí não, aí é mais complicado, falar que realmente vai... Não, agora se o Rani está escrevendo e dá um Enter, aí o Excel ele vai corrigir. Então se a banca estiver te dando um caso prático, aí você fala que o Excel corrige. Então apareceu A1 ou 1A, a gente tem essa referência. Certo? É só apresentando aqui uma informação extra além e o gabarito alternativa letra C de coração. Venha comigo para a questão número 2, que diz assim, ó, assinale a alternativa que apresenta um intervalo contendo 8 células de acordo com o padrão de definição de intervalos do Excel em sua configuração padrão. Se ele está perguntando um intervalo, eu já posso ignorar algumas possibilidades. Por que eu posso ignorar? Porque nesse caso eu não estou representando o intervalo, eu estou fazendo uma subtração, como se fosse na matemática. 5 menos 10, menos 5. Tá? Então é como se fosse na matemática aqui, meu querido, minha querida. Nesse caso aqui, o ponto e vírgula, ele é utilizado não como intervalo, mas como uma definição de células. Por exemplo, eu quero somar a célula A1 com a célula A10. Eu não quero o intervalo, eu quero exatamente essas duas. Então, eu coloco lá A1, ponto e vírgula A10. Eu estou definindo que é necessariamente as duas células e não o intervalo. E quando eu quero o intervalo, ou seja, A2, A3, A4, eu quero todo o intervalo, todo mundo que está nesse meio do caminho. Aí eu uso os dois pontos. Então, por intervalo, ó, aqui não rola, aqui não rola, aqui não rola. Já temos aqui 50% de chance de acertar o item. Nesse caso, a questão está pedindo para a gente ali 8 células. Se a gente for contar isso aqui, ó, vamos fazer a representação aqui rapidinho. A coluna A, fazer aqui a coluna A. A minha dica na hora da prova é isso. Travou na questão, nada melhor do que você escrever. Então, vamos lá, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 10, 11, 12, 13, 14. Vou colocar aqui mais bonitinho. Olha lá, 4 dando 14. Beleza. Então, de A6 até A11, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Opa, já tem 6. Então, de A4, de A6 até A14, vamos lá, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Passou. Tem 9. Né? Então não pode ser a alternativa letra C. E de A4 a 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí bateu. Aqui eu tenho exatamente 8 células de intervalo
gabarito alternativa letra D. É uma questão mais tranquila? Sim, só que eu estou fazendo uma progressão aqui contigo. A gente começa do mais tranquilo, a gente vai avançando até pro PROC V. Nossa, falou de PROC V, chega a dar medo. Mas a gente vai avançando aqui com cautela, com tranquilidade. Beleza, meu querido, minha querida? Então você deve analisar o intervalo. Rani, travei, não consegui fazer a conta de cabeça. Meu querido, minha querida, faça o desenho. Perca 5 segundos, 10 segundos, mas não perca a questão. Eu sempre falo isso. Você leva aqui 5 segundos para fazer essa representação e não erra o item. Certo? E lembrando que intervalo é a representação pelos 2 pontos. Questãozinha número 3, ela começa assim pra gente, ó. Considere a seguinte planilha criada no Excel, independente da versão, em sua configuração padrão, na qual a célula D1, que é o que ele está informando para a gente aqui, ó, D1, ela contém a fórmula parêntese A1 mais B1 mais C1, parêntese fechando ali, multiplicando por percentual de 10 percentual. Assinale a alternativa que indica o resultado correto da célula D1 se os parênteses forem removidos da fórmula, ficando, nesse caso, essa representação aqui. O que está acontecendo na questão número 3, meu querido, minha querida? Aqui você precisa ter mais matemática do que informática. Aí você fala assim, ai meu Deus do céu, como é que eu faço para me dar bem em informática? Cola em mim aqui, que eu vou te ensinar a mexer no Excel. E como é que eu faço para me dar bem nas matemáticas? Aí tu vai com o Johnny lá, que o Johnny te ajuda a você não se lascar, né? Inclusive um abraço para ele aí que tá com a gente aqui, ó. Então, você fala assim, nossa, Hans, isso aqui é chato. É chato porque é matemática. A informática é só você saber que parêntese dá prioridade, sem parêntese não dá prioridade. O problema do resto aqui é fazer a conta. Né? E conta é uma desgraça mesmo, mas o Johnny ele pode te ajudar na matemática. Então cola lá, professor Johnny Zini. Olha aqui, assinale a alternativa que indica o resultado correto na célula D1 se os parênteses forem removidos da fórmula. Nesse caso, ela sai desse formato e ela vai para esse formato aqui. O que está acontecendo, meu querido, minha querida? Se tivesse parêntese, a gente ia dar prioridade para o que está dentro de parênteses. A1, B1, C1, ele ia somar isso aqui, ó. A1, B1, C1, ia chegar ali a 60. Tá? Nesse caso aqui, a gente vai dar prioridade para multiplicação. É ou não é? Nós damos prioridade para multiplicação. E nesse caso ele está querendo saber 10% de C1. Aqui é matemática, eu sei que é chato. Eu sei, você deve estar se remoendo aí no seu lugar. Mas é matemática, não tem para onde a gente correr. E nesse caso ele está querendo saber 10% de C1. Né? Multiplicando por 10%, eu quero saber quanto é 10% de C1. C1 é o quê? C1 é 30. Quanto que é 10% disso? 3. Então, peraí que aqui eu já tenho 3. Agora fica fácil a gente somar A1 com B1. A1 com B1 é 30, ó. A1 com B1 é 30, né? Somando os dois ali. 30. 30 mais 3, 33. Nós achamos a nossa alternativa letra D de docinho, que é o nosso gabarito 33. Você percebeu que quando eu tenho parêntese, eu tenho que dar prioridade para o que está dentro do parêntese? Segue o mesmo princípio, a mesma regra da matemática, não é diferente aqui, certo? E no caso das somas, subtração, multiplicação, a multiplicação e a divisão tem prioridade, é a mesma coisa da matemática. Primeiro você faz potenciação, depois você faz multiplicação e divisão, depois soma e subtração. O Excel, ele segue o princípio matemático, certo? Aí eu sei, é chato porque é matemática, não tem o que fazer. Questãozinha número 4, ela vem assim com a gente, ó. A seguinte planilha foi editada por um usuário no Excel, versão 2013 e 2016, configuração padrão. Ali embaixo, ó, suponha que as seguintes fórmulas sejam digitadas nas células E6 e E7. Aqui em E6 e E7. Em E6 eu tenho lá o máximo, né? E o E7 eu tenho o tal do mínimo. Beleza. Para que serve a função máximo e para que serve a função mínimo? Elas vão retornar para você exatamente a correspondência máxima dos valores que você indicou e a correspondência do valor mínimo que você indicou. Vamos lá, a grosso modo, simplesmente olhando para a questão. Qual é o valor máximo que eu tenho de A1 até A5? Olha o intervalo, de A1 até A5. Qual é o cara da maior posição? O máximo que eu tenho aqui. De A1 até eu tenho o número 5. Concorda comigo? Eu tenho o número 5. Beleza?
Aí a questão coloca lá pra gente o mínimo de D1 a D5. O mínimo de D1 a D5, eu tenho o valor número 5 também. Eu tenho o valor número 5, que é o máximo e o mínimo aqui. Então aqui eu tenho 5 e aqui eu tenho 5. A grosso modo é assim. Considere ainda que a fórmula a seguir seja editada na célula E8, ou seja, aqui embaixo, o abençoado do examinador vem e solta um negócio desse tamanho, esse monstro, esse problemão para a gente se lascar aqui, né? Para que serve a função C? O que eu faço com a função C? A função C, ela vai analisar para a gente ali os valores das células informadas e retornar verdadeiro e falso. Retornar verdadeiro e falso. Como assim? A grosso modo, a gente já viu isso lá na teoria. A resolução de exercícios é batendo em cima do que a gente já viu na teoria. Eu sempre falo o seguinte, meu querido, minha querida, encontre o primeiro ponto e vírgula. Encontrou, você vai dividir. Encontre o segundo ponto e vírgula. Ó, encontrou, você vai dividir. Aqui é o critério. Aqui é o meu critério, é a minha condição, é a minha comparação. Se esse critério for verdadeiro, eu vou responder o que está aqui. Se esse critério for falso, eu respondo o que está aqui. Que é exatamente a estrutura, a gente fala lá, a sintaxe, né? A estrutura da função. Esse é o padrão, a gente tem que seguir esse padrão. Tudo bem? Então vamos lá. O meu critério é perguntando se o E6 é diferente de E7. Aqui é perguntando se é maior, se é menor, se é maior igual, é menor igual, se é igual ou se é diferente. Quando eu tenho esses dois carinhas grudadinhos um no outro, isso aqui é a pergunta de diferença. E a questão número 4 está pedindo lá para nós. Critério E6 é diferente de E7? E6 é diferente de E7? Isso aqui ele é falso. Se é falso, eu venho para cá. Então, a gente já pode ignorar esse valor aqui, tá? A gente já pode ignorar esse valor aqui. Nesse caso, a questão está colocando lá para a gente, ó. Quem é o menor de A2 até D5, ponto e vírgula B2? Espera aí, ele está falando máximo e mínimo? Ele falou isso, quem é o máximo e mínimo? Ele falou que é o menor. Menor e maior é diferente de máximo e mínimo. Por quê? Máximo e mínimo eu não preciso indicar posição. Se eu perguntar para você aqui, ó, qual é o meu dedo maior? Você fala assim, o dedo maior é esse. Qual é o segundo maior? O segundo maior. Opa, então peraí, primeiro maior, segundo maior? Quando eu falo de maior e menor, eu falo de posição. Então, quando eu uso a função maior ou menor, eu preciso indicar a posição aqui, ó. Nesse caso, eu estou querendo o segundo menor, certo? Rani, eu queria o primeiro menor, de A4 até D5. Vamos lá, de A4 até D5. A4 até D5. Quem é o valor menor? O valor menor é 1, né? De A4 até D5, desculpa. A4 até D5 é isso aqui, né? A4 até D5. Quem é o valor menor nesse caso, meu querido, minha querida? O valor menor é o número 3. Só que esse aqui é o primeiro menor. A questão está me pedindo quem é o segundo menor. O segundo menor eu tenho o número 4. É isso que ela está falando, ó. Quem é o segundo menor? Então já vem aquela observação que a gente falou lá na teoria. Falou máximo e mínimo, não precisa indicar a posição. Só existe um máximo, só existe um mínimo. Agora, maior e menor, eu trabalho com posições. Maior é uma coisa, menor é outra coisa. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, a gente tem que trabalhar com posições de maior e menor. Nesse caso aqui, o segundo menor é o número 4. A gente tem aqui na questão número 4 o gabarito letra B. Então, esse é o nosso gabarito. Conseguiu entender a diferença? Máximo e mínimo eu só coloco o intervalo. Não preciso falar, é o primeiro máximo, é o segundo máximo. Não, não precisa disso. Agora, maior e menor, eu preciso obrigatoriamente colocar a posição. Se é o primeiro menor, segundo menor, terceiro menor, quarto, né? Maior e menor tem disso. Quer ver um próximo exemplo da função máximo? Vamos lá. Aqui é bem caprichadinho, hein? Vamos lá, ó. No Excel em português, sua configuração padrão, considere a seguinte planilha, vamos lá para baixo. Supondo que a fórmula máximo de A1 até B2. Vem comigo aqui, ó, de A1 até B2. Quem é o cara máximo disso? O cara máximo não é o 5? Então, a princípio, eu tenho 5, ó. Desse intervalo, o 5 ganhou por enquanto. Só que a questão está falando o seguinte, ó, eu quero esse intervalo, com esse intervalo, com esse intervalo. Então, você vai ter que analisar 3 intervalos. Desse primeiro intervalo, eu tenho o número 5. De B1 até C2, de B1 até C2, quem é o cara máximo? O número 6. Então, aqui eu já tenho o número 6 na jogada.
tá? Você tem que analisar sempre essa situação aqui. E a questão fala lá, de C3 até C4. De C3 até C4. Continua sendo 6. E eu pergunto, dentre esses 3 elementos, quem é o máximo? Honey, não é só o intervalo, não. Você pode colocar vários intervalos na função máximo e mínimo. Tá? Você pode colocar vários valores lá dentro. Não tem problema algum, ele vai entender igual. E nesse caso ele analisou 3 intervalos. Esse primeiro intervalo aqui a gente teve o 5 como resultado. Nesse segundo intervalo tivemos o 6 como resultado e no terceiro intervalo o 6 também como resultado. Então analisando qual é o valor máximo, o 6 inclusive foi repetido aqui. Beleza? Então a questão número 5, nós temos a alternativa letra C, que é o valor número 6. Conseguiu perceber que máximo e mínimo pode analisar vários intervalos? Eu quero chamar a sua atenção para mais uma questão. Embora a gente vai fazer vários exemplos, eu quero chamar a sua atenção para isso aqui, ó. Quem é o mínimo de B1 até B4, ponto e vírgula 1? Vai lá, me ajuda. De B1 até B4. De B1 até B4. Quem é o mínimo? O mínimo é o 3. Inclusive, ele se repete 2 vezes. Então, por enquanto, eu tenho 3. Só que a questão está falando assim, ó. E considere também o número 1. Ao invés da gente considerar vários intervalos, eu estou considerando um número direto. Então, peraí. Entre o 3 e entre o 1, quem é o valor mínimo? 1. Quando eu der um Enter, vai aparecer isso aqui na minha célula, o número 1. Então eu posso indicar intervalos de funções, fórmulas, células, tanto faz, ou eu posso jogar os valores direto, é a mesma coisa que eu fazer isso aqui, ó. Quem é o máximo? Quem é o máximo de 3, ponto e vírgula 5, ponto e vírgula 7? Quem é o máximo? O máximo é o 7, tá? Quando der um Enter, vai aparecer o 7. Então a gente tem que analisar isso com cuidado. E novamente chama a sua atenção, se a banca perguntar do menor e do maior, menor e maior, a gente precisa indicar a posição. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, só não confunda as coisas aqui. Beleza? Uma questão bem complicada, né? Essa questão 5 ela é bem técnica, muito técnica, diga-se de passagem. Vamos comigo então para a questãozinha número 6, que começa assim, ó. Observe a planilha sendo editada por meio do Excel, configuração padrão, por um usuário que deseja controlar itens de despesas miúdas, que é a coluna A, as despesas, né? A coluna A, e seus respectivos valores na coluna B. Geralmente a primeira linha, ela vem descrevendo para a gente ali, ela vem trazendo um título, né, do que é aquela coluna, despesa e valor. A questão 6 fala assim: a fórmula usada para calcular o valor apresentado na célula B9, que corresponde ao maior valor de um item de despesa, deve ser... Peraí, tem que interpretar com muito cuidado, com muita cautela, o enunciado da questão. A Banca Vunesp, ela tem ali um grupo de examinadores, um grupo de professores de informática que desenvolvem as questões. Estou falando da minha matéria, não sei das outras, tá? Pelo que a gente analisa, pelo que a gente percebe, pelo que a gente sabe. E cada professor, eles torcem assim para um lado, né? Tem um professor lá, um examinador, que ele é muito técnico no texto da questão. Então ele vai jogar um texto para você ali que parece uma poesia do Machado de Assis. Você vai ficar demorando horas e horas, tipo, você vai demorar horas e horas, é tipo Cora Carolina, não tô entendendo nada do que tá escrito aqui, né? Mas é algo técnico, vai exigir muita interpretação de texto. Então tome bastante cuidado, porque pela interpretação da questão, tu consegue facilmente matar a questão aqui. Olha lá, uma questãozinha de maior, menor, máximo e mínimo, a gente já tá calejado nisso aqui. Olha a questão 6. A fórmula usada para calcular o valor apresentado na célula B9. O que tem em B9? B9 eu tenho lá 876. Perceba que esse valor aparece aqui, tá? Perceba que ele aparece aqui, na coluna 5, na linha 5. A fórmula usada para calcular o valor apresentado na célula B9, que corresponde ao maior, pronto, ela já te deu uma parte da questão, ao maior valor de um item de despesa, deve ser, então se ela coloca que é o maior, a gente já sabe que a gente tem que trabalhar com aquela estrutura. Maior, intervalo, ponto e vírgula, posição. É isso que a questão está pedindo. O maior, o intervalo e a posição. A questão fala que ela quer saber o cara
com a fórmula apresentada para calcular o valor apresentado que corresponde ao maior valor. Então é o cara da posição 1. Não concorda comigo? Se ele está falando que é o maior valor, ou é o segundo maior, é o terceiro maior? Não, é o maior valor. Então ele está querendo saber o cara da primeira correspondência, né? Quem é da posição 1, o maior da posição 1. E se a gente analisar esse intervalo de B3 até B7, que é o intervalo apresentado aqui, ó, B3, B7, B3, B7. Aqui tá vendo que ele inverteu, ó, ele jogou a posição antes, isso aqui tá errado, não pode ser a letra C. Tá vendo que faltou o ponto e vírgula? Então já tá errado aqui também. De B3 a B5, ó, tá vendo que faltou o ponto e vírgula? Já tá errado, além de ter invertido aqui também. Então a gente já tem duas possibilidades. A questão joga lá, ó, maior de B3, ponto e vírgula e não 2 pontos. O que está acontecendo nesse caso? Ele está trabalhando basicamente com duas células diferentes e não pode. Eu tenho que trabalhar com o intervalo. Olha aqui, ó, com o intervalo. Rani, tem que ser obrigatório o intervalo e a posição? É obrigatório. Maior e menor não tem alteração de estrutura. Você obrigatoriamente precisa seguir aquele padrão, com o intervalo e depois a posição. Nesse caso aqui, meu gato, minha gata, a gente tem a correspondência na alternativa letra B. Certo? Então, nosso gabarito aqui, alternativa letra B, para a questão número 6, onde ele apresenta o intervalo, então tem que ser intervalo, tem que ser os 2 pontos ali, por exemplo, e depois a gente tem a posição, primeira, segunda, terceira, tá? Uma sugestão aqui, se a questão falasse assim, ó, o Rani quer saber o segundo maior. Quem é o segundo maior? Se a gente for olhar aqui, então, o segundo maior seria o 234, né? Esse cara é o primeiro, esse é o segundo, nós temos o terceiro, o quarto, o quinto, tá? Só para efeitos aqui de aprendizado um pouco mais de conhecimento. Vamos para a questão número 7? Vamos lá, ó. Tem-se a seguinte planilha criada no Excel em sua configuração original. Assinale a alternativa com o resultado correto da fórmula. Vamos lá de novo, ó, mais uma da maior. Eu sempre gosto de trabalhar numa sequência, maior, menor, máximo e mínimo, justamente para a gente não ser pegos, para nós não sermos pegos de surpresa na hora da prova. A gente já vai trabalhando em várias possibilidades. Assinale a alternativa com o resultado correto da fórmula maior de A1 até A6. Então, de A1 até A6, eu quero saber quem é o maior da posição 3. Quem é o primeiro maior? O primeiro maior não é o 13? Quem é o segundo maior? O segundo maior não é o 20? Então, peraí, eu tenho o primeiro maior, segundo maior. Agora, peraí, e esse outro número 20? Ah, não, tá errado, peraí, esse aqui é o primeiro maior. Ó o bom de conta. Ai, meu Deus, vai lá. Esse aqui é o primeiro maior. Aí a pessoa fala assim, opa, esse aqui é o segundo maior. Segundo maior, 18. Mas peraí, e esse 20 aqui? Se eu falo assim pra você, meu querido, minha querida, na sua carteira tem tem uma nota de 100, duas notas de 200. Aí eu pergunto, quantas notas você tem na sua carteira? Eu tenho 3 notas. Uma de 100, duas de 200. Seria isso, uma de 100, duas de 200. Aí eu falo assim, como você tem uma nota de 200 repetida, descarta ela. Joga ela fora, ela não pode ser considerada. Você vai falar que eu tô louco, que eu usei droga. Que loucura é essa, professor? Claro que eu conto, só é repetida, mas tem o mesmo valor, conta igual, é importante igual. Então, por que os dados do Excel eu devo desconsiderar? Não, senhor, não, senhora. Se eu tenho número repetido, ele vai aceitar também. Então, nesse caso aqui, ó, esse cara é o primeiro maior, esse cara é o segundo maior. Vamos organizar eles numa sequência? Seria isso aqui, ó, o número 20, o número 20, o número 18, aí é o meu terceiro maior, aí eu tenho 13, eu tenho 10, seria isso, né? E eu tenho o número 3. Esse é o primeiro menor, esse é o primeiro maior, seria tipo aqui. Então é o cara da posição 1, posição 2, posição 3, posição 4, posição 5, posição 6. Seria isso aqui. E quando a questão fala do terceiro, nesse caso, o terceiro a gente tem o 18, certo? Vamos lá. Máximo e mínimo não está nem aí para número repetido. Vamos dar um exemplo? Se fosse isso aqui, ó, igual máximo de A1 até A6. Ia importar se eu falasse desse 20 ou desse 20? Não, o resultado seria 20 igual. Entende? Então, no máximo e no mínimo,
Tanto faz se o número se repete ou não, tanto faz se o valor é repetido ou não. Agora, para o maior e para o menor, isso é extremamente importante, porque a gente trabalha com as posições, certo? Então, nesse caso, gabarito alternativa, letra C de coração. Então, vamos para a questãozinha número 8, que diz assim para a gente. Bora lá! A imagem a seguir mostra uma planilha sendo editada por meio do Excel em sua configuração padrão. As células de B2 até B7 estão como formato de data, de B2 até B7? Até B7. Aqui estão com formato de data. Novamente, uma questão que a gente deve interpretar com cuidado. O valor exibido na célula B7, após preenchê-la com a fórmula menor de B2 até B6, ponto e vírgula 5. Pera aí, no intervalo de B2 até B6, nesse intervalo aqui, ó, de B2 até B6, quem é a posição do menor? Que é o que ele está perguntando. Quem é o primeiro menor? Ele quer o quinto, né? Mas vamos por ordem. Quem é o primeiro menor? Deixa eu olhar as datas com cuidado aqui, ó. Isso aqui é o primeiro menor. O segundo menor. Esse aqui é o segundo menor, né? Esse é o terceiro menor. Esse é o quarto menor e esse é o quinto menor. Seria isso, né? Então a questão está perguntando para a gente lá na questãozinha número 8. O valor exibido da posição do quinto menor será 23 de 11 de 2010. 23 de 11 de 2010. Vamos ver se é exatamente isso. 23 de 11 de 2010. Gabarito alternativa, letra D. Certo? Isso aqui é muito comum. Como eu estou trabalhando em informática, eu estou chamando toda a sua atenção para isso e tal, a banca vai perguntar assim para você, maior, menor, e infelizmente algumas pessoas acabam lendo meio rápido, acabam lendo meio que por cima, e elas não interpretam muito bem o maior e o menor. Aí você fala assim, Rani, isso não vai acontecer comigo. Não vai acontecer porque a gente está aqui, ó, com a cabeça limpa, tranquila, acabamos de ver várias coisas de maior e de menor, então o seu olho, ele está apto a entender a diferença. Só que na hora da prova você vai estar cansado, português, direito, tem um monte de coisa lá, você vai vir para informática e você pode, não estou falando que vai acontecer, tá amarrado, não vai acontecer não, mas pode acontecer de algumas pessoas lerem rápido, maior, menor e acabar se confundindo ali, tá bom? Então isso também vale com data, vale com números, vale com as representações gerais ali. Vamos lá, questão número 9. Considere a seguinte planilha criada no Excel em sua configuração padrão. Ali de A1 até A6, temos lá uma sequência 1, 2, 3, 4, 50, 150. A célula A6 contém a soma de A1 até A5. Então, em A6, eu tenho a soma de A1 até A5, que é o que a questão está falando. Igual soma de A1 até A5, que vai dar 50, 80, 50, ali, deixa eu fazer a soma, 80, 120, oxe, deu errado aqui então. Então, peraí, deu problema. Assinale a alternativa que indica o resultado correto dessa mesma fórmula se o usuário selecionar a linha 4 e ocultá-la. Peraí, a soma de A1 até A5, eu não estou encontrando que é 150 aqui não. Vocês estão encontrando 150 nesse negócio? Deixa eu fazer, não, 50, já deu... Poxa, peraí, o meu deu diferente aqui. Eu não sei que o enunciado esteja meio sem sentido, né? Mas deu 50. Eu vou até usar minha calculadora, como eu não sou professor de matemática, sou professor de informática, eu posso usar a calculadora. Inclusive, na hora da prova, você pode falar pro fiscal, fiscal, deixa eu pegar meu celular rapidinho só para fazer uma conta aqui. 10 mais 20 mais 30 mais 40 mais 50. Uai, o que eu fiz de errado então, bisonho? Deu 50. Com 50, 140. Com mais 10, 150. Eu tô falando pra vocês que é 150? Tem gente falando, não, não é. Claro que é. É 150 o resultado. Oxe, esse povo aí, né? Esse povo aí vai... Só porque eu sou professor de informática. Se o Johnny ver isso aqui, ele vai tacar fogo na minha casa. Assinale a alternativa que indica o resultado correto dessa mesma fórmula se o usuário selecionar a linha 4 e ocultá-la, deixando a planilha com o aspecto a seguir, né? Que seria o desenho daquela imagem lá, só que sem a coluna 4. O resultado foi formulado, foi rachurado propositalmente. Nossa, que palavra bonita, né? O que ele está falando aqui no caso? Que o elemento número 4, ele basicamente foi
ocultado, tá? O elemento número 4, ele foi ocultado aqui para vocês. Beleza? Esse cara aqui foi ocultado. E a questão está perguntando qual seria o nosso resultado. Eu vou te perguntar uma coisa. A questão falou que a linha foi excluída? A questão falou que o valor daquela célula foi alterado? Ou a questão falou que eu simplesmente ocultei? Ocultar não significa deixar de existir. Significa que simplesmente eu não vou enxergar. Eu não vou ver. Fisicamente eu não vou conseguir. Os meus olhos humanos eu não consigo enxergar. Mas ele vai continuar ali. Então preste atenção nessa pegadinha. Quando eu ocultar colunas e linhas, eu não estou excluindo o elemento. Se a banca falar assim, o Rani apagou a linha. Opa, apagar a linha é uma outra história. Apagar, remover a linha, aí sim aquele valor será descartado. Agora, se eu estou ocultando, toma cuidado. Se eu estou ocultando simplesmente, eu só não estou enxergando. Se eu não estou enxergando, não significa que não exista. Esse valor continua existindo. E por continuar a existir, a gente tem o nosso gabarito alternativa letra D. Tá? Então essa questãozinha é uma questãozinha muito pegadinha, muito pegadinha. Então a questão fala ocultando. Se estou ocultando, ela continua existindo. É como você clicar com o botão direito num arquivo e pedir para ocultar o arquivo. O arquivo ainda existe? Existe. Ele ainda está ocupando espaço? Ele existe, ele está lá. Ele só está invisível. A mesma coisa. A célula não vai ter seu valor apagado. Ela só será ocultada. Tá bom? Aí os valores permanecem. Certo, galera? Uma questão pegadinha, pegadinha, pegadinha. Isso é muito interessante. Linhas e colunas, ele mantém a mesma representação, tá? Vamos comigo então para a questão número 10. Considere a seguinte planilha do Excel português configuração padrão. E a questão fala: na célula C4 foi inserida a seguinte fórmula. Na célula C4 foi inserida, só repetiu aqui, né? Na célula C4 foi inserida a seguinte fórmula. Média de A1 até B2 e menos a média de B2 até C3. O que é a média? A média aqui é a tal da média aritmética, onde eu somo os elementos e eu divido pela quantidade de elementos somados. Eu tenho 4 células com valores, eu vou somar os 4 e vou dividir o resultado da soma por 4. Então, soma os 4 e divide por 4. Se tem 5, soma os 5. Aí é matemática, é chato, né? Eu sei, você deve estar enjoado já dessas matemáticas aqui, mas é operação matemática básica. E nesse caso aqui, a gente tem lá ó, a média de A1 até B2. A1 até B2. Qual é a média disso aqui? 4 mais 10 é 14. 14 dividido por 2 eu tenho 7. Eu acredito que ainda seja esse valor. Vocês me desculpem, se der errado eu pego a calculadora. Menos a média de B2 até C3. B2 até C3. Aqui eu vou somar os 4 e dividir por 4. Então aqui ó, eu já tenho 12 mais 8, 20. Vai dar lá 32, 36. Né? Seria 32, 36. 36 dividido por 4. Deixa eu colocar aqui. 36 dividido por 4. Dá 4, 8, vai dar 9. Vai dar 9. Aqui a gente tem um valor de 9. Então, beleza. Aqui nós temos 9. E ele está pedindo para a gente fazer o quê? A subtração de 7 por... de 8, desculpa, né? 7 por 9, é isso, né? 7 por 9, de A1 até B2. Vamos lá. A A é A1 até B2. Gente, desculpa. Rani, o que você está tomando, filho? O que está acontecendo contigo? De A1 até B2, gente. De A1 até B2. Olha a pegadinha. De A1 até B2. Tá vendo? Que sacanagem. Que sacanagem. E eu posso levar você ao erro só pela leitura. Olha que loucura. Então, de A1 até B2, que é o que ele pergunta. Ó, A1 até B2. De A1 até B2, a gente tem lá. Vai dar 14, mais 10 vai dar 24, mais 8, 32. 32 dividido por 4 vai dar 8, né? 32 dividido por 4 vai dar 8. E ali a gente viu que ia dar 9, né? Então, beleza. 8 menos 9 vai dar 8 menos 9 vai dar menos 1. Agora, vai falar que eu não tô craque para virar um professor de matemática agora. Agora eu tô ninja. Eu já aprendi a ler. Que ele fala ali, ó, de A1 até B2. De A1 até B2, tá? De A1 até B2 é 8.
e de B2 até C3, aí vai dar 9. Certo, gente? Vamos lá. Você viu a zoeira que eu fiz aqui contigo? Meu Deus do céu, eu posso me equivocar na hora da prova? Sim, leitura rápida, leitura cansada, isso pode te levar para a vala, certo? Então leia atentamente as questões. Ele tem falado dos intervalos, você já vai rabiscar, de A1 até B2, você já vai rabiscar, né? E ele fala lá também, de B2 até C3. Com a leitura cansada, isso aqui é fácil você se embananar na hora da prova, tá? Isso aqui é muito fácil acontecer. Por isso que o examinador faz isso com a gente. Maldoso, você acha que o examinador tem Deus no coração? Não tem. Cara, não... Quando ele nasceu, a mãe dele pegou e falou assim, ó, eu consagro ao Satanás essa criança. Aí ele cresceu e virou examinador de prova. É o cara do mal. Maldoso, maldoso. Beleza, gente? Então, aí fizemos as 10 primeiras questõezinhas com vocês, certo? Eu te aguardo, então, no nosso próximo bloco, no nosso próximo encontro, pra gente continuar vendo algumas coisas boas das informáticas. Até lá, então. Valeu. Tchau, tchau. Fala galera, bora, vamos resolver algumas questõezinhas aí da Banca Vunesp, questõezinhas de Excel, editor de planilha. Vamos resolver várias questões na nossa pegadinha do Arrocha aqui. Vou apertar o botão certo dessa vez, foi. Vamos lá. Se você ainda não me acompanha nas redes sociais, né, eu faço aquele convite lindo e maravilhoso de sempre para vocês, aqui para vocês me acompanharem. Fechou? Vamos lá então, questõezinhas sobre o Excel, editor de planilha. A questão 11, ela diz assim pra gente, vamos lá. Assinale a alternativa que apresenta o resultado correto para a seguinte fórmula, que foi digitada na célula A1 de uma planilha do Excel 2010 em sua configuração padrão. Aí ele traz ali pra gente a função soma, mais 15, mais 4, potenciação de 2 vezes 5. Tá vendo que ele traz um negócio enorme demais da conta para nós aqui? Isso aqui, meu querido, minha querida, você precisa lembrar da tal da precedência matemática. O que é precedência matemática? É a sequência em que o aplicativo vai considerar as operações para você. A básica, isso aqui você já deve saber da matemática, né? Se eu coloco lá 3 mais 2 vezes 3, o que você vai fazer primeiro? Primeiro a multiplicação. E se fosse uma divisão? Primeiro divisão. Então nós temos a tal da precedência. Primeiro potência, depois multiplicação e divisão, depois a soma e a subtração. Então a gente precisa considerar, tudo bem? A gente precisa considerar essa sequência matemática para a resolução das questões. E é basicamente o que está sendo apresentado para a gente. É o que está sendo apresentado para a gente nessa função aqui de baixo, né? Ele está apresentando para a gente ali a funçãozinha, a operação de soma, né? A função de soma, aí depois um monte de operação matemática ali. O que você deve considerar? O que está entre parênteses. Então, primeiro você faz a soma, que é o que está entre parênteses, depois você faz a média. Certo? Eu não vou ficar aqui fazendo todas as expressões matemáticas contigo, porque senão a gente vai ficar uma aula de matemática que eu resolvo 2, 3 questões em 1 hora, tá? Mas o que você leva em consideração? Primeiro você faz aqui soma, né? Depois você faz a média aritmética ali, né? Que é 17 mais 25 vai dar 42, dividido por 2 vai dar 42, 21. Aqui você tem 21. Aí você faz aqui esse restante, ó. Só que você deve considerar o quê? A precedência matemática. Potenciação, 4 potência de 2, depois multiplica isso aqui por 5, aí tranquilamente você desenrola lá, certo? Então a questãozinha número 11 aqui, a princípio nós temos pelo gabarito a alternativa letra C, porque você tem o valor de 30, aí você tem a potenciação ali, 4 elevado ao quadrado, depois multiplica esse valor por 5, e depois divide 8 por 4, né? Você vai fazendo ali as operações matemáticas e no final das contas tu vai chegar no resultado, que a princípio aqui, o que está sendo apresentado pelo meu gabarito é a alternativa letra C, certo? A gente já fez algumas questões parecidas como essa antes, nos outros blocos, então não vamos focar tanto aqui, beleza? Mas vale sim senhor, sim senhora, tu levar em consideração a precedência matemática, tem que considerar a expressão matemática. Vamos lá então para o próximo item para
Próxima questão, que diz assim, ó. No Excel 2010, em sua configuração padrão, o número de células que serão somadas ao usar a função soma de A1, ponto e vírgula, B2 até B4 será, nesse caso, quantas células que eu vou considerar para a soma? A1 é uma célula, concorda? B2 é outra célula e B4 é a terceira célula, então gabarito letra B? Não, nesse caso, nós temos que considerar o quê? O intervalo. Então, se eu tenho, por exemplo, lá uma planilha, vamos pensar de forma simples. Coluna A, B, C, D, 1, 2, 3, 4. Espera aí, A1. A1 é aqui. B2 até B4, olha lá que é 2 pontos, ó. B2 até B4 seria isso aqui, ó. B2 até B4 são essas 3 células. Beleza? Então, nesse caso, eu tenho A1, que é uma célula, e mais 3 células aqui. Então, eu tenho 4 células. É uma questão relativamente tranquila. A VUNESP gosta de cobrar esse tipo de questão. É essa estrutura, né? Quantas células tem no intervalo? Isso aqui é bem repetitivo. Cai direto aí em prova. E é uma questão, ao meu ver, bem tranquila. Você só deve considerar quando é ponto e vírgula e 2 pontos. Nesse caso aqui, o ponto e vírgula, ele é um e, é um com. E os 2 pontos é um até, é o intervalo. Então seria basicamente assim. Tudo bem? Então nesse caso a gente tem um gabarito alternativa letra C, temos uma célula mais 3 células aqui embaixo, nós temos o total de 4 células. Questãozinha número 13 diz assim pra gente, ó. Um usuário tá usando ali o Excel, vamos lá para baixo. Assinale a alternativa que apresenta o valor que será exibido na célula C4, após esta ser preenchida com a seguinte fórmula. Se o cara escrever isso aqui em C4, o que vai acontecer lá? Ele está fazendo a média de A1 até C3. Meu querido, minha querida, novamente a gente tem que levar em consideração os 2 pontos. Se fosse ponto e vírgula, era só A1 com o C3. Se fosse ponto e vírgula, vamos trocar aqui por ponto e vírgula, ele estaria somando essa com C3, que daria lá 14. 14 dividido por 2, nós temos 7. Então essa seria a média. Mas nesse caso ele não está fazendo a média só das duas, ele está fazendo a média do intervalo. Então o intervalo é aqui, ó, A1. Concorda que A1 é aqui, C3 é aqui embaixo? Beleza. Então ele está fazendo a média de tudo isso aqui. Aí é para lascar com a nossa vida, né? Mas ele está fazendo a média de tudo isso, ó. Então todo esse intervalo aqui ele vai considerar. Que vai ser lá 8 mais 4, 12, com mais 5, 17, com mais 2, 19, com mais 6, 26, 25... com mais 4, 29, com mais 3, 32, 39, com mais 6, 45. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dividido por 9 vai dar 5, gabarito alternativa letra B. Fechou? Aqui sempre vai envolver operações matemáticas. É chato que tem que ficar fazendo as matemáticas. Se você não consegue fazer muito bem de cabeça, escreva. 8... mais 4, mais 5, mais 2, mais 6, mais 4, mais 3, mais 7, mais 6, né? E isso aqui tudo dividido por, na verdade, 9, né? Por 9 elementos. Então, meu querido, minha querida, é uma questãozinha que vai envolver só um pouco do conceito de teoria da informática e o resto ele vai cobrar matemática. Então o Excel é um pouco chato porque ele trabalha com matemática junto, fazendo média, mediana, fazendo potenciação, fazendo, enfim, as diversas operações matemáticas que nós temos. Então fica um pouco chato, mas assim, o básico... Rani, o que eu preciso saber de informática? Que isso aqui faz a média de um intervalo. É a média desse intervalo. Pronto, informática era o que você precisava saber. Agora, fazer a conta e encontrar o resultado, isso é matemática, tá bom? Então... gabarito aqui, alternativa letra B de baixinho. Vamos para a questãozinha número 14, que diz assim pra gente, ó. Uma planilha do Excel, em 2010, a partir da sua configuração padrão, contém valores numéricos, conforme ilustra a figura a seguir. Assinale a alternativa que apresenta corretamente o resultado da fórmula
média de A1 até, de A1 até B2, de A1 até B2, de novo o intervalo, mais C1 dividido, agora você vai dar prioridade para o que está entre parênteses, sim ou não? Dá prioridade para aquilo que está entre parênteses. C1 dividido por 2 vezes C2 menos 3. Show! O que você deve levar em consideração? Lembra que eu falo que prioridade é parêntese? Prioridade, o que está em parênteses. Aqui você tanto faz, você pode primeiro fazer a média ou resolver essa parada aqui, né? Então, tanto faz nesse caso aqui. Beleza? E nós temos ali 5, 6, 7, 8. 8 dividido por 4 vai dar 2. Nós temos 2 como resultado. Ali a gente tem 2 vezes C2. C2 é 4. Menos 3, que vai dar 5. Então aqui eu tenho um resultado a princípio de 5. Né? E o que você faz? Aí você pega agora 2 mais C1, tanto faz estar com cifrão ou não, dividido por 5. O que você resolve primeiro? C1, que é 5. 5 dividido por 5 é 1, não é verdade? E 2 mais 1 é 3. Então, nesse caso, nós temos o gabarito alternativa letra D de docinho. Beleza? Então é só você trabalhar ali com a matemática. Tá vendo que chega uma hora que fica meio chato? Porque é matemática. A informática é só você saber que você deve resolver primeiro o que está entre parênteses, depois ali considerar os símbolos, né? Que isso aqui multiplica, isso aqui divide, isso aqui soma. São coisas bem simples na informática mesmo. O chato, aí não tem para onde a gente correr. Até o Johnny que se vira lá, os meus amigos professores de matemática, os caras que se lasca por aí. Mas, né, a parte de matemática é chata mesmo. Mas você entendeu aqui? Que primeiro a gente encontra ali, faz a média, depois tudo bem certinho. Tem que considerar a precedência, potência, multiplicação, divisão, soma, subtração. Você precisa considerar isso. Porque se você somar primeiro, ó, 2 mais C1 seria 7. 7 dividido por 5 vai dar diferente de 3. Tá vendo? Então já vai dar um número totalmente cagado, vai dar um negócio totalmente diferente. Então você precisa considerar primeiramente a tal da precedência matemática, né? As prioridades que nós encontramos na matemática, o Excel, o Calc, as ferramentas de planilha, elas seguem os mesmos padrões. Vamos para a questão número 15 aqui, então, que diz assim: considere a seguinte planilha editada no Excel. Caso a fórmula, a função C, aí ele coloca lá um maior de B1, 2 pontos, B5, ponto e vírgula 3. Para que serve esse cara aqui? Esse aqui é o maior que, menor que. Menor igual, maior igual. Igual, e esse cara aqui é o quê? Diferente. Ele é uma comparação para diferente. Por exemplo, 5 é diferente de 3 ou é igual? 5 é diferente, então isso é verdadeiro. Quando nós usamos esse cara, é para o verdadeiro, né? É para comparação, melhor dizendo. E nesse caso aqui a gente precisa saber da função maior, da função menor. Vamos lá. Vale lembrar, eu tenho que chamar a sua atenção para o seguinte, ó, vou partir do princípio que você teve a aula de teoria, você está me acompanhando na sequência aqui, a partir de uma aula teórica. Honey, nunca nem vi teoria, primeira vez na minha vida que eu estou vendo informática, é só nas questões aqui, aí fica um pouco mais complicado, né? Mas a função maior, função menor, função máximo, função mínimo, elas trabalham diferentes. A função maior e menor, eu coloco intervalos e o índice de posição. Eu coloco o intervalo e qual é a referência? Eu quero o primeiro maior, o segundo, o terceiro, o quarto maior daquele intervalo. Eu quero a primeira posição do menor, o segundo, o terceiro menor. Qual é o índice de posição? Nesse caso aqui, ó, ele está pedindo qual é o maior de B1 até B5, de B1 até B5, qual é o maior da terceira posição. Compara comigo, quem é o primeiro maior? O primeiro maior é o 7. Quem é o segundo maior? O segundo maior é o 5. Quem é o terceiro maior? Terceiro maior é o 4. Então, nesse caso, eu tenho o valor 4, que ele está pedindo que é o terceiro maior. E quem é o terceiro menor de A2 até C3? Ó, de A2 até C3. Ele está pedindo quem é o segundo menor. Quem é o segundo menor? O primeiro menor que nós temos aqui é o 2. O segundo menor é o 4. Então, seria isso aqui.
4 é diferente de 4? Não, isso é falso. Então, peraí. Aqui eu tenho verdadeiro e aqui eu tenho falso. Professor, como que você sabe? Eu sei por causa disso aqui, ó. Vamos só colocar que aqui é 4 e aqui é 4. Eu sei por causa disso aqui, ó. Eu sempre olho dentro do parêntese e eu encontro o primeiro ponto e vírgula. Eu vou buscar o primeiro ponto e vírgula aqui, ó, e eu encontrei. Não estou falando desse ponto e vírgula. Esse ponto e vírgula aqui faz parte do maior. Esse ponto e vírgula aqui faz parte do menor. Eu estou falando do ponto e vírgula externo, né? Então eu encontrei o primeiro ponto e vírgula. Pronto. Eu já sei que tudo isso aqui é o critério. É o critério e a condição. Vou encontrar o segundo ponto e vírgula. Pronto. Aqui eu tenho o resultado verdadeiro, aqui eu tenho o resultado falso. Como esse meu critério ele é falso, vai aparecer C4. E C4 é o valor de 15. O C4 é valor de 5, né? C4 é 5. Então, nesse caso, nós temos a alternativa gabarito letra E. Beleza? Então, nesse caso, ele perguntou que é diferente. Uai, 4 não é diferente de 4, 4 é igual a 4. Então, o meu critério é falso. Critério sendo falso, ele retorna o que tem lá em C4. Em C4, nós temos o valor 5, por isso que o gabarito, alternativa letra E. Fechou? Então vale lembrar que a função maior e menor, além do intervalo, você tem que colocar a posição. Eu quero o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto. Qual é a posição do maior e do menor? Você precisa indicar. Beleza? Aí uma questão caprichadérrima agora, ó. Uma questãozinha que fala do PROC-V. Procurar na vertical, procurar na horizontal. Existe a função chamada simplesmente PROC. Não sei se você já ouviu falar, mas existe também simplesmente o PROC, que é só o cara que faz a procura. Mas vamos ler a questão. Uma questão completa, vai lá. Os valores do bloco de ativos circulantes foram obtidos da planilha ativos, existente na mesma pasta de trabalho, balanço apresentado, que seria esse arquivo aqui. O ativo, o balanço, né? Fazer a leitura do gráfico. O valor 743 atribuído a inventários, célula B7 da planilha balanço, foi obtido com a fórmula, eita lasqueira. Nesse caso aqui ele está mostrando uma outra para a gente, né? É a dos ativos. Mas vamos lá, a questão fala, o valor 743, ó, 743, na linha 4, atribuído ao inventário, célula B7 da planilha balanço. Pera aí, nós temos a planilha balanço, ele está falando que é um valor de B7. Foi obtido com a seguinte fórmula. Aí você fala assim, Senhor Jesus, o que ele está perguntando? É aquele tipo de questão que primeiramente vai cobrar de você interpretação de texto, depois ele vai cobrar de você conhecimento da informática. É o seguinte, dentro de um arquivo, dentro de uma pasta de trabalho, eu posso ter várias planilhas. Eu posso colocar aqui, ó, balanço, ativo, janeiro, fevereiro, Rani, Pedro, Maria, João, informática. Eu posso colocar várias planilhas, concorda comigo? Beleza. A questão está falando o seguinte, em inventário eu coloquei uma fórmula. E essa fórmula, ela buscou um valor de B7 lá da planilha balanço. Ou seja, essa fórmula aqui, ela considerou o valor que estava em B7 lá na planilha de balanço. Rani, mas eu não estou vendo a planilha de balanço. Não precisa, não precisa. Basta você saber que nós estamos fazendo uma referência a B7. Né? Então, nesse caso, a questão fala pra gente, o valor 743 atribuído a inventários, célula B7 da planilha balanço, foi obtido com a fórmula show. O que está acontecendo? Eu vou procurar em B7. Se eu vou procurar em B7, é só você analisar isso aqui, ó. Aqui ele está falando, ó, C7 já pulou fora. B também já pulou fora. O que sobrou pra gente? B7, B7, B7. Tudo bem? Agora vamos lá. Eu vou procurar isso onde? Eu vou procurar isso lá na minha tabela de ativos, né? Na minha coluna A dos ativos, ó. Na minha coluna A dos ativos. Tá vendo? Beleza. Então eu coloco lá, coluna dos ativos. Então eu estou referenciando essa
planilha aqui, né? A coluna A de ativos, melhor dizendo, né? Estou fazendo a referência de A até B. Rani, tá errado, porque ele não colocou assim, ó, A1, A2, B1, B2, não importa. Eu não sei se você sabia disso, mas quando eu coloco lá A e B, ele vai considerar toda a coluna A, toda a coluna B. Quando eu coloco assim 1 e 2, ele considera toda a linha 1, toda a linha 2. Então, nesse caso, eu não preciso ter uma referência A1, A2, não precisa aqui, ou de A1 até B7, não preciso. O que eu faço nesse caso? Eu quero toda a coluna A, basta eu colocar de A até B, que foi o que ele fez aqui, ó, de A até B. Então, o que o cara teve que escrever lá na referência de B7, ó? B7, ele não está procurando aqui nos ativos, que é o que a questão está falando. A questão está falando que ele está procurando, foram obtidos da planilha ativo existente na mesma pasta de trabalho. Então, está tudo na mesma pasta de trabalho. Para encontrar em uma outra planilha, eu tenho que usar esse ponto de exclamação aqui, que é uma referência para outra planilha. Nesse caso, ele está indicando o intervalo da coluna A à coluna B. A coluna A é a primeira, a coluna B é a segunda. Aí depois eu tenho lá o valor de falso que ele não quer buscar por aproximados. Rani, nunca nem vi o PROC-V. Eu sei que ele é um pouco complicado de ser utilizado, né? Lá na teoria a gente bateu tudo com bastante cuidado, com bastante cautela lá, bem detalhadinho, para você não passar apuro. Beleza? Então, nesse caso, ó, ele está fazendo uma referência na coluna, na planilha de ativos. Show de bola. Procurando em B7, né? Igual a questão fala lá. No intervalo de A a B, beleza? Da coluna, da planilha ativos. E está retornando ali o segundo intervalo. Aí tanto faz, né? Retornar primeiro, segundo aí, pra gente não importa tanto aqui. Então, nesse caso, a única que faz referência aos ativos é a coluna, é a alternativa letra A. É uma questão bem caprichada, com certeza. Ela pega conhecimento de referência de planilha, ela pega o PROC-V, né? Então ela pega ali algumas operações bem complexas. Existe a possibilidade de cair? Com certeza. Cada dia que passa, os concursos, as provas estão elevando o nível. Então o PROC-V, inclusive teve uma prova recente, eu não lembro qual que foi, teve o PROC-V que caiu lá. Né? Concurso aí 2021 recente, teve uma questãozinha de PROC-V. Então é uma questão pesada? É, mas é uma questãozinha que mexe com um monte de conhecimento que a gente vai tendo. Questãozinha 17 diz assim, ó. Um gerente de vendas elaborou a planilha mostrada na figura que tem as vendas realizadas pelos seus vendedores no último mês. Essa planilha foi elaborada com o auxílio do Excel 2010 em sua configuração padrão. Aí ele coloca a imagem da planilha para a gente ali. Aí a questão vem perguntando. Sabendo que o gerente de vendas introduziu a expressão PROC-V, aqui um PROC-V mais simples, não faz referência de outras pastas, de outras planilhas e tal, é tudo dentro da mesma planilha. Então nesse caso aqui o cara está fazendo um PROC-V procurando C10, aqui é o procurando, né, é o que eu estou procurando, no intervalo, aqui é o intervalo, a estrutura, aqui é a coluna de retorno, e verdadeiro e falso é que se vai ou não retornar por aproximados. Quando eu coloco falso, eu não quero procurar por aproximados, eu quero retornar exatamente esse valor que eu procurei. Se eu deixar em branco ou escrever verdadeiro, aí ele vai procurar por aproximados daquele número que eu indiquei. Então, sabendo que o gerente de vendas introduziu essa função lá na célula C12, o vendedor, que será encaminhado para treinamento, ele está procurando C10 nesse intervalo. Vamos lá. Ele está procurando C10. C10, 14.500. 14.500. Ele está procurando em qual intervalo? Ele está procurando no intervalo de A2 até C6. De A2 até C6. É o que ele está procurando. Beleza? Existe alguém com esse valor? Existe. Existe a primeira linha, que é a linha 2, né? 14.500. Só que a questão está falando o seguinte, eu vou retornar a segunda coluna. Então, peraí, aqui é a primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna. Então, a questãozinha 17, ela está falando para a gente aqui do Armando. O Armando é a segunda coluna do valor encontrado. Qual foi o valor encontrado? 14.500, de acordo com a referência que tem aqui embaixo. E a questão PROC-V ainda pede para a gente retornar a segunda coluna, ó.
a coluna de retorno. Nesse caso, a gente tem o Armando, alternativa à letra A. Essa questão PROC-V é uma questão, assim, vamos pôr entre aspas, mais simples, mais tranquila, mas claro, você deveria conhecer a estrutura do PROC-V. O valor que eu estou procurando, qual é a coluna que eu estou procurando? Procurando a coluna, na primeira coluna. Qual é o intervalo? O intervalo de A2 até C6. E qual é a coluna de retorno? Rani, se tivesse o número 3 aqui, por exemplo, o que ia acontecer? Se tivesse o número 3, ia aparecer a palavra Santana, né? Nesse caso aqui, o item 3 é Santana. Tá bom? Então, como ele pediu o item 2, Rani, se ele tivesse colocado o item 1, ia aparecer o 14.500. Ia aparecer exatamente aquilo que ele estava procurando. Beleza? Então, aqui a gente tem as colunas de retorno dentro do intervalo. Fechou, meu querido, minha querida? Questãozinha aí sim, um pouquinho caprichada. Questão de PROC-V, PROC-H, questão de PROC, são questões mais bem estruturadas, né? Mais bem elaboradas. Questões mais chatinhas, vamos pensar assim. Belezinha? E vamos lá. Observe o intervalo de A1 até B2, extraído do Excel em sua configuração padrão, em dois momentos, antes e depois da aplicação de um recurso que uniu as células A1 e B1 em uma só e centralizou seu conteúdo. Olha aqui, ó, nós tínhamos o antes e o A depois. Assinale a alternativa que contém o nome do recurso utilizado entre os dois momentos que pertence ao grupo alinhamento da guia página inicial. Qual é o efeito recurso que eu utilizei para mesclar? Ó, estou mesclando e ainda centralizando. Mesclando e centralizando é um nome bem sugestivo. Mesclar e centralizar. Aí eu vou um pouco mais além contigo aqui para lembrarmos de algumas coisas importantes. Vamos lá. Vamos supor que a coluna B tenha o valor 5. Eu seleciono essas duas aqui e eu dou um mesclar e centralizar. Sabe o que o Excel vai fazer? Ele vai excluir o número 5 e vai juntar ali no centro, né? Vai pegar só esse cara aqui e vai colocar no centro. Rani, ele vai excluir o 5? Vai, por quê? Porque ele preserva somente apenas o conteúdo superior esquerdo. Vamos dar um outro exemplo? Vamos dar um exemplo agora que eu esteja selecionando tudo isso aqui. E eu clico em mesclar e centralizar. Sabe o que vai acontecer? O 1 será descartado, o 2 será descartado e a gente teria essa referência aqui de planilha, ó. AB 1, 2. Agora a gente teria isso aqui, ó. Beleza? Se eu desse um mesclar e centralizar disso aqui, eu teria só a palavra Rani, cadê o 1 e o 2? O Excel, ele descarta os valores e ele fica só com o conteúdo superior esquerdo. Você olhando de frente para o aplicativo, conteúdo superior esquerdo. É o que ele preserva, o resto ele descarta. Então, aqui nesse caso, como ele tinha só a coluna B, né? Então, beleza. E o mesclar e centralizar, você tem que lembrar disso. Ele vai descartar os valores. Descartar demais valores. Os demais valores. A questãozinha 19, ela vem assim pra gente, ó. Observe a figura a seguir, que exibe parte de uma planilha extraída do Excel. As células A1, B1, C1 e D1 foram unificadas, mescladas em uma célula maior e o conteúdo dessa nova célula foi centralizado utilizando o recurso mesclar e centralizar do grupo alinhamento da guia página inicial. Uma questãozinha que fala exatamente sobre o mesmo elemento que a gente acabou de ver. Ao selecionar a célula unificada exibida na figura, clicar na seta para baixo do recurso mesclar e centralizar e selecionar o item desfazer mesclagem de células, o texto Prefeitura Municipal de Itapevi será colocado na célula. Peraí. Eu mesclei e centralizei. Agora a questão fala, o Rani se arrependeu, ele selecionou de novo e clicou lá para desfazer a mesclagem e a centralização das células. Então, se eu mesclei e centralizei, agora estou desfazendo isso, os conteúdos vão voltar para suas células originais, tá? Olha a pegadinha de prova, deixa eu perguntar um negócio para você aqui, ó. Eu tenho lá coluna A, coluna B, linha 1, linha 2. Eu tenho aqui alguns valores, fala comigo, ó, você precisa participar aqui agora. 1, 2, 3, 4. Selecionei todo mundo, dei um mesclar e centralizar. O que vai aparecer para mim se eu der um mesclar e centralizar? Vai aparecer só o número 1. Me arrependi.
Cliquei para desmesclar, para descentralizar, ou seja, o 1 vai voltar para cá, não é? E o 2, o 3 e o 4, o que aconteceu? Eles foram descartados, já era. Honey, eles não vão aparecer mais só se você clicar Ctrl Z. Ctrl Z ou a seta para desfazer, sabe? Agora, desmesclar, descentralizar, os conteúdos estarão... eles foram descartados. Não tem mais o que fazer. Então, nesse caso, você só consegue retornar os arquivos se você desfazer as operações. Apertar Ctrl Z. Aí ele vai voltando, né? Porque nesse caso, se eu desmesclar e descentralizar, só o 1 que vai aparecer para mim lá no cantinho, na sua célula original. Nesse caso é a mesma coisa, ó. Tá vendo? Que eu tenho todas as células aqui mescladas e centralizadas. Eu sei que apenas o conteúdo superior esquerdo é o que será preservado. O resto é descartado. Então, se eu sei que só o conteúdo superior esquerdo é preservado, quando eu desmesclar, essa expressão ela vem para A1. Por isso que o gabarito que nós temos é a alternativa letra E. Tá bom? É uma questãozinha aí um pouco mais caprichada, né? Mas é uma questãozinha que a gente consegue matar já com força. Fechou? Meu gato, minha gata, eu vou vir só até a 19, porque as próximas questões elas são trabalhar o mesmo assunto e eu quero falar contigo no nosso próximo bloco, então. Beleza? Vamos lá? Aguardo você então no nosso próximo bloco. Fica comigo aí. Valeu, valeu, valeu. Bora, lindeza, bora, minha lindeza! E aí, você gostou do evento de hoje? Curtiu? Consegui te ajudar? Né? Tenho certeza que você aproveitou da melhor forma possível aqui. Você percebeu que o vídeo estava um pouco diferente, né? A gente está numa resolução diferente aqui, né? Beleza? Mas eu tenho certeza absoluta que você conseguiu aproveitar aí o evento sensacional. Foi bacana, né? Ó, antes de você sair, eu peço que você deixe um comentário aqui pra gente. Manda uma mensagenzinha, vai ser de extrema importância que você deixe o seu comentário. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal. Nós temos muitas outras aulas que já estão disponíveis aqui no canal também para o TJ, né? Se você vai gabaritar a prova, tá precisando de um empurrãozinho, de uma ajudinha aí pro concurso, é só você ficar ligadinho aqui no meu canal, certo? Nas minhas redes sociais também, ó. Se você não me acompanha nas redes sociais, aqui é o meu Instagram, eu sempre posto quando a gente tem aula e evento. Aqui é o meu canal do Telegram, que também sempre posto quando a gente tem aula e evento, tá bom? Então vai ser um prazer ter você comigo nas redes sociais e, claro, se você quiser fazer parte do nosso projeto, assim como milhares de outras pessoas estão fazendo parte do projeto, galera, informática é decisivo para a sua aprovação. Eu falo que é a matéria mais importante. Ah, Rani, português tem mais questões. Sim, a quantidade de questões é maior em português. Só que todo mundo vai bem em português. Todo mundo vai ter chance de gabaritar. Agora, poucos alunos realmente estudam e focam na parte da informática, que é o seu diferencial para o concurso, tá bom? Eu sempre falo isso, pessoal, acha que eu tô de conversa fiada. É só você conversar com os aprovados. Pergunta para algum aprovado. E aí, qual foi o teu diferencial? Eles vão falar, português todo mundo foi bem, a parte de direito todo mundo gabaritou. O que me fez passar mesmo foi matemática, raciocínio lógico, informática. São as matérias decisivas para a aprovação de concurso público. Beleza? Então, se você quiser uma condição especial para adquirir agora mesmo, é só você chamar a gente no WhatsApp. Manda um WhatsApp aqui pra gente falar, ó, acabei de ver o evento do TJ do Honey, gostei, vi que eu preciso me dar bem em todas as outras disciplinas, consegui aprender demais da conta nesse evento rapidinho que ele fez, imagina em todo o curso, né? Então chama a gente aqui no WhatsApp, vai ser um prazer te atender e falar contigo lá. Valeu, meu gato, minha gata, fica com Deus, bons estudos e até os nossos próximos encontros. Tchau, tchau, Deus abençoe.